Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BR Podcast, gente. E no episódio de hoje, eu falei com o Bruninho que eu estou aqui desbloqueando memórias com esses convidados, porque me trouxe memórias da minha infância. E é claro que a gente vai falar muito sobre saúde, sobre treinos, sobre dieta, sobre tudo aquilo que envolve a qualidade de vida. Conta aí para o público, Bruninho, quem são esses convidados maravilhosos? Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós temos aqui uma dupla fantástica, né? Um atleta e um profissional, um nutri que toma conta desse atleta. E a prosa hoje é de peso, é de força, é de luta, disciplina, é de meta e de buscar a medalha de ouro. Hoje nós temos aqui o Nutri Marcos, meu grande amigo. Valeu, obrigado, Bruninho, pelo convite. É uma honra para mim poder participar do seu podcast aqui. Acho que a gente vai bater um papo bem legal, bem descontraído e conseguir passar para as pessoas, né, que uma vida de atleta como o Carmona leva. O Carmona é um atleta amador, leva o jiu-jitsu muito a sério. É um cara que tem muito orgulho de atender ele como atleta. Como pessoa também é uma pessoa ímpar, ele leva o jiu-jitsu para a vida dele, questão de disciplina, questão de comportamento. Isso é um negócio muito legal e é o que faz ele sempre ficar no pódio, sempre entre os três ali. Ele sempre está medalhando, né? Vamos colocar assim. E um dos motivos, acredito eu, há 16 anos aí de estrada e ter trabalhado com vários atletas, um dos motivos que leva o Carmona sempre estar no pódio é a vida que ele leva a vida dele de atleta não só dentro do tatame, mas também fora do tatame. E isso faz toda a diferença no sentido de recuperação, no sentido de desempenho e no sentido de mentalidade, porque a cabeça do atleta campeão, ela é completamente diferente de qualquer outra cabeça, de qualquer outra mentalidade. E é isso. Show de bola! Então temos aí Felipe Carmona, atleta, várias e várias medalhas, é um amigo também, é uma pessoa que eu admiro, acompanho, sempre acompanho, né, as lutas deles aqui pelas redes. Quando tem por aqui a gente dá um jeito de estar lá no fim de assistindo. E pessoal, é disciplina, ele vai falar que é melhor, porque isso aí só quem é um atleta assim de alto sabe colocar nisso aí. Felipe. Boa tarde, galera. Obrigado aí, Bruninho, pela oportunidade de estar falando sobre a minha carreira, né? Sobre a minha vivência dentro do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu foi uma coisa que mudou minha vida, cara. A maneira como pensar a vida, como levar a vida, como ser um bom pai, um bom filho, um bom amigo e também um bom atleta de jiu-jitsu, né? Eu comecei minha caminhada no jiu-jitsu há 14 anos atrás. Eu sou professor de educação física, trabalhava dentro de uma academia, onde era a academia do meu mestre, Draculino, lá na Rio Sport Center. Pode falar o nome da academia, Pode? né? Na Rio Sport Center, ali no Ponteio, né? E aí, como eu trabalhava no salão da academia, eu ficava vendo os caras treinarem e eu já era amigo dos caras antes de treinar o jiu-jitsu, né? Então, assim, se eu tivesse começado o jiu-jitsu desde aquela época, eu já teria sido faixa preta já há mais tempo, né? Mas tudo é no tempo de Deus, né? Então, eu me formei, né? E aí, na época, a minha mulher que eu estava, minha ex-mulher, estava grávida e eu tive que sair do salão. Quando eu saí do salão para trabalhar mais com personal, eu tive mais espaço de tempo e comecei a treinar desde aquela época. No início, era um treino que a gente até brincava, né, cara? Eu era muito forte, era muito da musculação e não tinha flexibilidade, não tinha, nem achava que eu ia levar o jiu-jitsu de uma maneira de competição, né? Achava que ia só treinar ali por causa dos amigos que ficavam chamando e tal. Então, quando eu comecei a treinar, eu lembro que eu treinava tipo segunda, ficava de torcicolo até quinta, treinava quinta, torcicolo até segunda. E por vários momentos ali, cara, lembrando assim, quando você faz volta assim, né, no passado, eu lembro de eu sentado assim, lá dentro da academia, uma vez o Fofão até comentou isso comigo, que ela trabalhava junto comigo lá na Sport Center, né? Fofão, já convidei ele pra É, vir aqui, aí ele falou que tô aguardando ele aí. naquela época eu ficava, cara, sentado assim num degrau que tinha assim, saindo do tatame, por várias vezes eu pensei em desistir.
Mas desde aquela época, hoje, vendo a minha trajetória aqui, onde eu estou, eu vejo que isso já era um ensinamento que o jiu-jitsu já vinha te colocando, entendeu? Você vai aprendendo a não desistir, um passo a mais, um passo a mais, e isso é para a vida. Quando eu peguei faixa azul, eu comecei a competir. Na minha vida sempre eu tive esse espírito competitivo, né? Jogava bola, eu gostava de competir, joguei futebol de campo, joguei futebol de salão, e depois eu parei e aí entrei no jiu-jitsu. O jiu-jitsu apareceu na minha vida como competição, consegui ter alguns resultados, e aí eu falei, cara, é isso. Só que o jiu-jitsu em si, ele é muito mais do que isso. O jiu-jitsu é uma filosofia de vida. É a maneira como você vai encarar a vida. Campeonato, vitória e derrota vão acontecer. É normal. Você não pode levar o jiu-jitsu para a sua vida só para ser um campeonato ou um título. Você tem que levar como uma filosofia de vida. E é assim que eu tento manter a minha vida e passar alguns ensinamentos para os que estão vindo aí depois. Começando, né? Muito bacana. E conta pra gente um pouquinho, como que foi essa evolução até você conseguir chegar a competir, já teve competições internacionais, né? E como que foi isso, essas oportunidades que apareceram? Porque além da disciplina e persistência, como que isso chegou na sua vida? Igual você falou, ali eu comecei, mudei de faixa, cheguei em um outro estágio e ali eu comecei a gostar ainda mais dos resultados. Mas para chegar nesse nível, o que que você acha que foi assim, a chave de virada que isso aconteceu na sua vida? Então, meu professor, o Cláudio Coloquinho e o Sérgio Berini, o Cláudio mais me incentivava mais a competir, né? Quando eu conheci ele, tinha um campeonato aqui que chamava Choke, Copa Choke, e foi nela que eu comecei a competir, né? Então, tomei gosto, tive algumas vitórias, e aí, igual eu falei, eu sempre fui muito competitivo. E aí eu falei, cara, tô gostando disso. E aí nós começamos a fazer viagens no Brasil, né? Começamos a rodar os campeonatos da Confederação Brasileira, que é a maior confederação de jiu-jitsu que tem do mundo, né? E ela tem tanto no Brasil quanto fora. No Brasil é a CBJJ, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. E lá fora é a IBJJ, né? Que é a Federação Internacional de Jiu-Jitsu. E aí nós começamos a rodar o Brasil. Até a minha faixa roxa, foi isso, até a faixa roxa eu só tinha lutado campeonato no Brasil. Mas eu rodava o Brasil todo. Eu tinha uma prima minha que ela era dona de uma empresa de passagem aérea e ela me patrocinava com as passagens, entendeu? Então, assim, só que eu acho que uma coisa vai puxando a outra, né? Porque a pessoa, acho que as oportunidades, ela aparecem para quem está pronto. Fato. Né? Então, naquela época eu já treinava. É real, né? Se você não tiver pronto, pode ser a melhor oportunidade do mundo. Que não... E quando você dedica e você é um cara esforçado, você tem disciplina e determinação no que você quer, eu acho que as coisas vão acontecendo. As pessoas vão observando. Por mais que você ache que não, mas está todo mundo te observando o tempo inteiro. Entendeu? E aí nós começamos a rodar o Brasil. E aí consegui alguns resultados. Na faixa roxa eu encerrei a temporada minha de faixa roxa, o primeiro do ranking do Brasil. E aí depois na faixa roxa foi quando eu comecei a competir fora, que eu lutei mundial, né? E uma história interessante que eu tenho de competições internacionais, que a minha primeira competição internacional, que eu fui lutar meu primeiro mundial, eu treinando forte, 10 dias antes de eu viajar, eu tive uma lesão no joelho, tive que operar e não pude ir. Nossa. Ali foi, você perguntou da virada de chave, ali para mim foi uma situação de superação, de entender o momento e aceitar o que está vindo para você ali. E você não parar. Porque eu não tinha plano de saúde, gastei todo o dinheiro que eu tinha juntado para viajar. Naquela época eu ainda não tinha patrocínio, eu juntava dinheiro, algumas pessoas me ajudavam, dei seminários em várias academias, a galera fazia rifa, fazia igual todo atleta faz hoje em dia de jiu-jitsu, né? Para conseguir ter o dinheiro, porque, querendo ou não, a moeda estrangeira é muito cara para viajar. E aí eu tinha juntado todo esse dinheiro para viajar. 10 dias antes, eu tive uma fratura, uma lesão de alço de balde. Meu menisco saiu e travou. Fui no médico, perguntei para ele, cara, eu consigo recuperar para lutar? E aí ele falou assim, você pode até recuperar, mas você vai lutar 90%. 90% para mim não dava. Eu tinha que ir 100%. A gente sabia que a gente estava lutando um mundial, né? E aí aquilo foi um baque.
Naquele momento ali, confesso, fui para casa, chorei muito, porque tudo que eu tinha dedicado eu eu vi indo embora, por rala abaixo, né? Mas no dia seguinte eu já estava vivendo aquela coisa assim, irmão, eu vou recuperar e eu vou lutar e eu vou vencer. E isso aconteceu, porque eu me machuquei em setembro, né? Que era o Mundial de kimono. Aí eu recuperei, fiz a cirurgia, fiz a fisioterapia e no final do ano eu fui para lutar o Mundial no Gi. Eu fui campeão mundial no Gi, sem kimono, né? E aí foi o meu primeiro título importante, internacional, que eu ganhei, fora do Brasil, né? Porque tem o sul-americano que é disputado aqui no Brasil. Foi esse Mundial sem kimono. E aí eu continuei nessa pegada, e aí no outro Mundial, um ano depois daquele que eu fui campeão mundial de kimono. Então ali você tem a virada de que você fala assim, cara, se eu seguir com a determinação, foco no seu objetivo, você chega. Pode demorar, mas você vai chegar. Se você tiver a persistência e de seguir em frente, você vai chegar. É o que eu sempre falo, né? Com a maioria das pessoas, se a gente tem clareza de onde a gente quer chegar, não tem como dar errado. Eu sei o que eu quero, eu trilho o caminho para seguir e conquistar. E agora eu quero saber um pouquinho, linkando aí, né? Toda essa história maravilhosa. Muito obrigada, viu, Carmona, por compartilhar isso com a gente. Eu quero saber um pouquinho do Guerreiro de Marcos. verdade, né? Guerreiro de verdade. Porque são várias pedras no caminho e você retirar Com isso aí. certeza, Né? não é Se você fácil. não A gente tiver uma sabedoria, um uma mindset, estrutura né? Não tiver uma emocional, estrutura cara. emocional. Só um toque antes. Eu dei uma palestra uma vez para uma empresa, e aí a palestra era para uma empresa financeira, e eu fui lá exatamente falar sobre foco. Aham. E dentro da palestra, quando eu abri as perguntas, a menina perguntou para mim, cara, mas você nunca pensou em desistir? Eu falei, não, essa palavra ela não tem para mim, mas isso é um estilo de vida meu, eu vivo assim, e eu tento passar isso para as pessoas que estão próximas de mim, meus alunos, minha filha, meu irmão, meu pai, meus amigos, todo mundo. Aí ela me fez essa pergunta, cara, mas você nunca pensou em desistir? Eu falei, não, porque eu sei o motivo do porquê eu tô lá. Cara, é isso. Entendeu? As pessoas às vezes, eu falo assim, você perde o foco porque às vezes você não sabe aonde você quer chegar. O que você quer? Exatamente. O que Qual que que é está o seu fazendo você estar porquê? ali? Entendeu? E Então aí essa ela é a pensa em diferença. desistir, fica frustrada e desiste. E E a desiste. pessoa que desiste uma vez, ela torna-se a desistência cada vez mais fácil. É porque é zona de conforto, Zona né? de Se conforto. desistir é zona de Exatamente. conforto. Muito, muito. E agora eu quero falar de uma coisa que a gente, principalmente nós mulheres, tendemos a desistir muito, que é da dieta, da alimentação saudável. A gente está sempre se traindo o tempo todo. E agora eu quero que o Marcos conta pra gente quais são essas estratégias que você usa para manter esses atletas maravilhosos motivados. Como que é isso, esse acompanhamento? Conta um pouquinho da sua história pra gente e de como que você chegou a fazer esse acompanhamento com atletas hoje. Maravilha. Antes disso, só ampliar um pouquinho a fala do Carmona, que eu acho que é bastante pertinente. Tudo que o Carmona falou é o conceito samurai, né? E eu linko esse conceito samurai a uma outra palavra que é a Kaizen, que foi criada pelos japoneses após a Segunda Guerra Mundial, que é melhora contínua. Você tem que melhorar todos os dias, nem que seja 1% ou 0,1%. Essa melhora contínua te leva aonde você quer chegar. E é isso que é a cabeça do campeão, que eu falei para vocês aqui no começo de tudo. Agora, voltando para mim aqui, a minha trajetória também é de atleta, e o Bruninho sabe um pouco disso. Eu vivo o esporte, respiro o esporte desde os 13 anos de idade. Como toda criança, né? O sonho é ser jogador de futebol, então joguei bola também. Sério? Depois. Pois é, canhoto, cara, canhoto. Respeito. Aí eu fui para uma. Meu pai trabalhava na CEMIG e ele era transferido periodicamente, sempre que promovido. E uma das cidades que eu morei foi Juiz de Fora. Juiz de Fora é o celeiro do fisiculturismo em Minas. Olha só. E isso aí me abriu as portas, me fez olhar para o esporte
de forma diferente. Eu comecei a fazer a musculação para evitar de machucar no futebol. E eu tenho uma estrutura um pouco mais larga, sou um cara que ganha peso com facilidade. E eu comecei a evoluir muito, a progredir muito na musculação. E um cara lá em Juiz de Fora, o apelido dele era Popó. Esse Popó, foi o primeiro fisiculturista com expressão, né, em Minas Gerais. Ele foi Mister Universo e isso deu muito know-how para ele, muita notoriedade para ele, muita autoridade para ele. E com isso, ele viu a minha evolução e falou assim, cara, ele me chamava de garotinho, cara, eu quero te treinar e tal, acho que você tem um potencial e tal. Aí comecei a treinar com ele e tal. Aí comecei a evoluir mais ainda, né? Porque agora eu tinha direcionamento, porque antes eu não tinha, eu treinava do jeito que eu queria, gostava. Larguei o futebol, né? Entre aspas, não dedicava tanto ao futebol. Eu gostava, fazia mais por hobby mesmo. E fui mais dedicar na musculação. E aí, meu pai foi transferido de novo. Eu saí de Juiz de Fora, vim para Belo Horizonte, voltei para Belo Horizonte. Eu sou nascido em Belo Horizonte. E aí as coisas foram mudar. Eu fiquei um pouco chateado, fiquei um pouco perdido novamente. Voltei, achei algumas pessoas, né, do meio do fisiculturismo e comecei a dedicar novamente. Aí eu conheci o Fernando Maradona, ele inclusive até estudou em Juiz de Fora, ele tem parente lá em Juiz de Fora, eu já ouvia falar dele lá em Juiz de Fora. Aí vim para Belo Horizonte, encontrei lá no Buritis, porque eu estudei no colégio Magno ali do Buritis. Aí eu falei, cara, casou uma coisa com a outra. Comecei a treinar com ele na inauguração da academia que ele tem até hoje, no estúdio lá. Na época a academia não tinha nem piso, era um negócio que Ele tá lá tem muitos anos. tinha que tomar cuidado para o calterno cair no chão, porque era cimento grosso tal. E aí eu comecei a perceber que eu só melhorava. Eu cheguei num certo nível de físico e eu só melhorava esse físico quando eu melhorava a dieta. E foi aí que foi a e sua aí, paixão. E aí eu falei, opa, a musculação, eu só melhoro o meu desempenho, a minha estética e o meu desempenho também no treinamento quando eu melhoro a minha dieta. Então aí me acendeu uma luzinha. Aí eu falei, cara, aí chegou a época de fazer o vestibular. E aí eu estava na indecisão, o que eu ia fazer, minha família toda é de engenheiro. Nossa, E pressão. aí uma pressão danada, meus primos engenheiros, meu pai engenheiro, e ninguém da área da saúde. Mas aí eu cheguei à conclusão, um belo dia, né, meu pai chegou, e aí, decidiu? Ele falou, pai, ó, eu vou fazer nutrição. É uma coisa que me encanta, uma coisa que eu vejo resposta nas pessoas. Eu converso de alimentação pra caramba hoje em dia. Vejo que que os atletas que são destaques são os atletas que têm mais disciplina na alimentação e eu quero fazer nutrição. Aí meu pai é um cara mais antigo, assim, falou, pô, nutrição é um curso de mulher, eu não vou conseguir te ajudar. Vai complicar a sua situação, meu filho, cuidado. Aí eu falei, como é que você vai se virar depois? E aí, depois que você formar a faculdade, você vai ter que seguir sozinho. E eu não vou te ajudar com mais nada, não. Não tem como eu te indicar em lugar nenhum, né? Beleza, aí eu falei, pai, eu vou encarar mesmo assim. E, dito e feito, levei a nutrição adiante. Comecei voltando um pouquinho. Como eu optei por fazer a nutrição, que era uma realização para mim, né, como profissional, porque eu via a melhora, né, eu tinha prazer em estudar, eu comecei a levar mais a sério ainda os estudos. Eu falei, pô, eu não posso errar, tenho que dedicar aqui 100%, até mesmo porque a pressão é grande na minha casa. E se eu não conseguir me sustentar, como é que eu vou falar pro meu pai, né, que ele estava certo, né? Porque a gente, né, como pessoa, como homem, tem um certo orgulho também e a gente não quer dar errado, né? Com certeza. E aí a gente eu comecei a dedicar, a estudar e comecei a me destacar no meio da nutrição. Aí eu me testei, né, me desafiei no fisiculturismo.
Aí no meio do curso de nutrição, eu resolvi competir, né? Eu era júnior ainda, porque na época era até 21 anos de idade, você era, você era júnior ainda, então eu competi, gostei, mas eu vi que quando eu chegava na reta final da competição, me atrapalhava para estudar, eu perdi o foco nos estudos. Aí eu tentei mais 2 vezes, vi que era a mesma coisa. Na verdade, na última competição foi pior ainda. Eu fiquei mais desfocado ainda nos estudos. Falei, cara, eu não posso focar nisso aqui porque eu ainda não formei, né? Aí formei aos 23 anos de idade. Quando eu formei aos 23 anos de idade, eu falei, cara, o fisiculturismo me deu uma bagagem, me deu uma experiência. Eu pude fazer algumas coisas que eu estudei em mim e vivi a prática. Né? Então, assim, eu tenho uma história hoje, eu tenho uma bagagem que eu posso levar isso comigo e dar resultado para as pessoas que me procurarem. E dito e feito, eu falei, cara, não quero mais o fisiculturismo, vou continuar treinando musculação de hobby, mas o meu foco aqui é estudar nutrição. O jiu-jitsu veio no meio do caminho. Eu comecei a treinar jiu-jitsu mais novo do que o Carmona. Comecei a treinar jiu-jitsu lá em Juiz de Fora. Comecei a treinar jiu-jitsu, peguei a faixa amarela da Carson Grace, quem me deu a faixa amarela foi o mestre Passarinho. Peguei a faixa amarela com uns 13 anos de idade e também como eu vim para cá, parei com o jiu-jitsu. E voltei depois de mais velho, voltei o jiu-jitsu com 27 anos de idade. E aí, tô até agora também, sou faixa marrom de jiu-jitsu, 4 graus. E quem sabe, final do ano aí, pega a preta, né? Não sei. Certeza, né? Com certeza. Aí é um mais novo, vai ser um mais novo faixa preta aí. Ah, muito bacana. E aí, o que acontece? Como eu respiro o esporte... Em várias áreas, inclusive. Em várias áreas. Eu comecei a aplicar em mim tudo que eu estudava. Eu comecei a dar resultado pra caramba para as pessoas que me procuravam. E meu nome começou a ser mais falado, mais difundido. E assim, as pessoas começaram a me procurar, e profissionais de destaque, o Carmona, Felipe Preguiça, que é o xará dele, outros atletas de destaque, jogadores de futebol, Nathan Silva, que jogou no Galo, é um cara que veio me procurar, e eu consegui entregar para ele um bom resultado. O Visoto, não sei se você conhece. Sim, a gente estava até falando disso no corredor, né? Como a nossa bagagem, as nossas vivências otimizam o nosso trabalho hoje. E é exatamente isso. Todas as experiências que você viveu, você aplicou em você primeiro. Tipo, fiz o teste, a prova, é isso e pronto. E você consegue. Deu certo, coloca em mesa e vamos trabalhar. Exato, você consegue solucionar exatamente a dor que a pessoa tem para otimizar o resultado dela. E é isso que faz com os atletas hoje, né? Hoje eu vejo, igual eu falei, eu não vivo só do jiu-jitsu, né? O Marcão até falou mais cedo que é atleta amador, é porque é o seguinte, no jiu-jitsu você divide as categorias como se fosse a Série A e a Série B, né? Sim. O atleta profissional é até 30 anos, é mais cedo que o jogador de futebol, né? Só que hoje, o nível do jiu-jitsu está tão profissional, que hoje é muito difícil você pegar um cara que ele não vive 100% do treinamento para ele figurar dentro dos campeões. Então, nós temos atletas adultos que estão aí disputando mundial e tal, os meninos têm 19 anos. Cresceu nesse meio, né? Não, cresceu e a vida dele gira em torno disso. O cara só tem a obrigação de treinar, comer e dormir. Descansar. Né? E aí, com isso, eu vejo uma mudança muito grande dentro dos Masters, que são a categoria acima de 30 anos. Porque o nível competitivo no adulto começou a ficar tão alto que os caras que se aventuravam, igual, por exemplo, o Caloquinha chegou a competir de adulto, que é a categoria profissional, com 36 anos. Entendeu? Hoje você já não consegue ver isso, já não vê mais. Um cara assim, você vê um ou outro que é fenômeno e consegue competir, outros não. Com isso, a categoria de Master começou a ser mais valorizada. E aí, quando você bota um Master, que aí você limita ali a quantidade de idade, né? Que também é um diferencial, não tem como você comparar a fisiologia de um menino de 20 anos com um cara de 35. Um tá na crescente, a outra tá caminhando para decrescente. E como abriu esse espaço,
que acontece? Os Masters que lutavam de adulto estão lutando de Master 1. O Master 1 é de 30 até 35 anos. O ano que você faz 36 já é 2. Então, começaram a valorizar. Então, você tem outras federações, como a Federação de Abu Dhabi, que paga em dinheiro, entendeu? Então, a galera começou a lutar mais esses eventos. O que o Marcão falou de disciplina, você falou de vivências, eu consigo pegar o que eu tenho de vivência para estar disputando meus campeonatos e passar isso para um aluno meu que é médico. Do cara ter essa noção de como que ele pode melhorar a vida dele. Eu sei que o cara não vai ser e esse cara que é médico, ele é atleta de jiu-jitsu também, pratica o jiu-jitsu, né? Praticante de jiu-jitsu, atleta não. Mas esse cara, ele foi um dos alunos meus que chegou a comentar uma coisa comigo, que eu fui embora para casa pensando, eu acho que eu cheguei até a comentar com você. Falei, como pode, né, cara? O cara é médico, ele salva milhares de vidas ali, que o cara é cirurgião geral lá do João 23. Nossa. Aí eu comecei a dar aula pro cara, ele chegou e falou comigo, Carmona, os nossos papos aqui durante o treino, eu comecei a enxergar a minha vida de um outro jeito. E ele me agradecia, falando assim, cara, obrigado por você ter falado essas coisas para mim e tal. A minha aula, além dela ser a aula do físico, ela é tipo uma terapia. E aí você vai embora para casa e fala assim, cara, olha a bagagem que o jiu-jitsu me deu e o que eu estou devolvendo para os outros. Então eu penso muito nisso, sabe? Tipo, da forma como você conduz a sua vida. O jiu-jitsu, ele vai te doutrinando no ser um cidadão de bem, cara. Sim. Entendeu? A gente costuma falar, né, Marcão? Dentro do jiu-jitsu, o cara que é o vagabundo, o mau caráter, ele não se cria, ele não fica, porque o ambiente não é Já dele. coloca ele, né? É Entendeu? automático, É né? automático, ele não fica lá. Não podemos falar que não tem, né? Sim. Tem, mas Aí não é maioria, é caráter minoria da minoria. particular da pessoa. Entendeu? Aí nesse mérito a gente não entra. É. Mas eu acho muito legal, porque eu falo muito isso com o Bruno também, que a atividade física me ensinou a ter disciplina com a vida. E assim, e eu nem sou atleta, gente. Eu sou uma amadora da amadora, eu só treino ali, mas aprendi por conviver com o pessoal do fisiculturismo, a galera que Eu era sou suspeito da... para falar, né, de atividade física, até porque nós criamos esse projeto para levar isso, né, para Exato. todos, grandes informações positivas, né, igual tendo esse relato, né, o Marcos falando aqui, né, da trajetória. Então essa é a ideia, é tirar aquela pessoa que tem alguns conceitos, né, de que O preconceito. o preconceito, né, você vê o cara passa o dia inteiro salvando vida, que é a coisa cabeça a milhão. Aí quando ele chega para um treino, é uma válvula de escape, ele dissipa tudo aquilo, Ele aí já aprende. emenda, né, com um planejamento, né, alimentar. Então assim, muda a vida, ou seja, ele até consegue trabalhar com mais eficiência, ele fica até mais disposto para trabalhar. Então, Eu costumo dizer o seguinte, até para os meus alunos mesmo, hoje eu estava saindo do treino ali agora, tinha um garoto, começou a treinar lá, faixa branca, chegou lá. Não é a maneira mais adequada, né? Porque ele chegou no treino de meio-dia, que literalmente caiu no tanque de tubarões, né? Mas eu falei com ele, cara, não é que você não possa vir no treino de meio-dia, mas é porque você tem que começar, você tem que ter os fundamentos para depois você aplicar as técnicas. Só que eu vejo isso quando a gente coloca numa visão ampla da vida, tudo na sua vida são pequenos objetivos. Exemplo, você tem um aluno seu que chega lá e fala assim, cara, eu quero perder 20 quilos. Para ele perder 20, ele tem que começar a perder o primeiro quilo. E é tipo assim, eu quero perder 20 quilos em 10 dias. E aí, por que o cara desiste? Porque, assim, vamos lá, o cara traça um objetivo. Para ele chegar nesse objetivo, ele vai ter vários obstáculos. Então, assim, eu costumo dizer que o cara tem que traçar pequenos objetivos. Ó, essa semana eu perdi, sei lá, 600 gramas. Beleza, continua fazendo. Porque todo o processo, ele é longo, não existe mágica, não existe coisa da noite por dia. Isso em nada. Ninguém fica rico da noite para o dia, ninguém fica bom de jiu-jitsu da noite para o dia, ninguém fica um profissional de nutrição excelente da noite para o dia.
Então, é tudo um processo, um trabalho. Entra naquilo que tu falou mais cedo, né? Se você pensar em desistir, tudo vai virar obstáculo. Aí Tudo você vira entra obstáculo. naquela zona de conforto que vai te deixar, É. assim, a zona de conforto negativa, né? É. Você vai desistir. Você pensou ali, foi 1 quilo só. Então, se não fizer por onde ali, ó, vamos apertar um pouquinho mais aqui, vamos apertar um pouquinho mais ali, ele não vai sair daquilo. E essa zona de conforto não é só até você chegar, né? Porque muita gente pensa assim, eu vou trabalhar para até chegar ali. Cara, mas você chegou ali, você tem que estar sempre melhorando. Foi a filosofia que você falou de quem mesmo? Lá Melhora Dos contínua. japoneses, Dos japoneses, né? Kaizen, que chama. Todo dia você tem que melhorar. Melhora contínua. Todo dia. Agora, eu tenho uma curiosidade aqui bem particular que eu quero que o Marcos responda pra gente. Como melhorar continuamente a alimentação de um atleta para ele continuar tendo rendimento? Porque eu tenho essa curiosidade que chega num ponto, há quantos anos que ele está, né, no mercado, lutando e aquilo mais, de acordo com o treino, os desafios que ele tem. Como que é feito isso, essa estrutura? O que ele precisa ter para se manter motivado, comendo bem, para ter o mesmo rendimento, ter energia? Conta um pouquinho pra gente. Sensacional essa pergunta sua. E até um pouco simples de responder. Pelo simples fato dele querer continuar no topo. Se ele é um atleta de alta performance, de alto rendimento, como o Carmona, se ele, aonde ele chegou, os que estão atrás dele querem chegar. Então, aonde a conquista, ela é importante e ela tem um sacrifício. Mas se manter no topo é o mais sacrificante. Eu acho mais difícil. E isso exige evolução contínua. Porque, voltando para a luta, o Carmona vai entender perfeitamente o que eu vou falar aqui. Os atletas que ele ganhou todas as lutas até ser campeão mundial sabem hoje como que é o estilo de jogo dele, que a gente fala que é o estilo de luta dele. Já estudaram ele. Estudaram ele por vídeo, estudaram ele lutando com ele, e o treinador do cara que perdeu vai falar, o Carmona faz isso, isso e isso. Você tem que treinar isso, isso e isso. Se o Carmona não evoluir, na próxima luta ele vai perder. Porque o cara já sabe como que ele luta. Na dieta é a mesma coisa. Se ele não melhorar a nível de menor fadiga, melhor resistência, chegar com percentual ainda menor, chegar com volume muscular ainda maior, que dá para ele mais explosão muscular, que dá para ele mais força muscular, que faz ele segurar no kimono ali, ó, e o cara com o pé não consegue estourar. Isso aí é melhora contínua. E isso aí ele só consegue conquistar se ele ajustar a dieta dele continuadamente. Não tem outro caminho. Não existe. Na verdade, existe. Ou você se mantém no topo ou você se Ou torna sai um perdedor. Exatamente. Aí você tem a opção. Na verdade, você aceita, né? Você Os aceita. outros, Por isso que eu acho que, assim, que todo mundo deve fazer esporte, principalmente luta. Porque a luta, ela forma caráter. Ela doutrina, né? Ela doutrina, ela forma o caráter do cidadão, homem e mulher. Ele fala assim, ó, cara, você tem que ter autocontrole, você tem que ter autoconfiança, e para você conquistar o que você quer, o que você almeja para a sua vida, você tem que melhorar continuadamente. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, e a gente tem que corrigir todos os dias. Eu acordo de manhã, todo dia, 4h30 da manhã. O Bruninho sabe, o Carmona sabe, todo mundo que me segue lá sabe. E eu vou dormir 11 horas da noite. Tenho 3 filhos, tenho uns 50 dias agora. Então, assim, o que acontece? Eu tenho vários desafios diariamente. Só que se eu fraquejar, se eu colocar na minha mente, hoje eu não vou conseguir comer tal refeição, e por não conseguir comer tal refeição, eu não vou ter energia para treinar. Aí você vai começando a falhar, se sabotar, até o momento que a sua performance cai, e você não tem energia para nem ir treinar mais. E aí você já não tem foco para ficar na dieta mais. E você entra naquela condição, né? Se você
se a primeira ali você fala assim, hoje eu não vou fazer, tende a cada vez mais você falar, não, hoje também não. Então cai naquela, de novo, na questão. Eu penso assim, eu tenho um ritual comigo mesmo, né? Que é, você não pode ter o pensamento negativo, né? Se você estiver cansado, cara, você vai cansado mesmo, entendeu? Eu tenho um negócio que, por exemplo, a minha dieta, vou aplicar um pouco na dieta, né? Cara, a minha vida inteira, quando jovem, eu bebi, eu até brinco com os meninos, não é que eu não beba mais, eu bebo. Mas eu sei que se eu beber, por exemplo, quando eu tiver numa fase de preparação, igual eu estou agora, já comecei já para o Mundial, que vai ser no final de agosto, se eu beber, isso vai me atrapalhar, entende? É a Então, clareza assim, do objetivo. quando você vira e fala assim, cara, se eu chegar no final de semana e falar assim, mas eu vou tomar uma cerveja, uma só. Se eu perder lá no Mundial, Sua eu vou falar consciência assim, vai pesar. aquela cerveja me arregaçou. Entendeu? Então, essa é a ideia de você não falhar. É igual o Marcão falou, tem os filhos, tem que trabalhar, levanta cedo, tem o trabalho dele, tem o treino dele. E assim, querendo ou não, ele é vitrine também, né? Ninguém vai querer se consultar com um cara que não tem sucesso, né? Ninguém vai querer seguir os passos de um cara que não é exemplo. Cara, eu comecei a mexer muito nas minhas redes sociais, acho que lá da academia, da galera assim, da minha época, né? Eu acho que é lógico que é da minha época, porque antes não tinha nem tanto isso, né? De internet, de ficar postando. E eu lembro dos meninos todos me encheram o saco, olha lá, o biscoiteiro e tal, o cara fica postando e tal. Blogueirinho. Cara, se a galera hoje olha para trás e fala assim, cara, a quantidade de coisas que esse cara conquistou fazendo o que ele fazia, hoje todo mundo faz. Porque sempre vai ser assim. Você vai fazer, o cara vai te criticar e depois ele vai te copiar. Repara para você ver. Porque o cara critica o cara que está ali no trabalho, aí o cara conquista, aí depois o que ele vai fazer? Pô, o cara lá está se dando bem, eu vou fazer certo, igual ele. né? Vou fazer entendeu? também. Então, assim, aquilo ali me motivava cada vez mais, porque eu sou educador físico, você também. Você sabe que a gente ama a atividade física, ama o exercício, mas para mim sempre foi um propósito eu conseguir melhorar a vida das pessoas, né? Então, quando eu fazia isso no jiu-jitsu, me linkava muito, porque eu fazia e postava as coisas, e lógico que depois que eu virei faixa preta, comecei a ganhar os títulos, várias pessoas me mandavam assim, caramba, cara, eu acordo, tipo, sei lá, 8 horas, você já deu 2 aulas, aí eu falo assim, pô, esse cara vai descansar, o cara treina meio-dia e o cara trabalha até 10 horas da noite. Então, isso te faz, é uma maneira que te motiva também, porque você vê que você está sendo espelho para alguém, entendeu? E às vezes pessoas que você nunca viu na vida. Às vezes um cara que me segue ali na internet, que eu não sei nem quem que é. Aqui mesmo em Belo Horizonte, vira e mexe, eu encontro com pessoas na rua que me chamam pelo nome. Eu não sei quem é, entendeu? Mas se aquilo ali eu estiver motivando o cara a ser 1% melhor, já está ótimo. Você cumpriu o seu papel, né? E assim, e o jiu-jitsu, não é porque eu estou puxando tendenciosamente para o nosso lado que a gente pratica, mas é a arte marcial que mais cresceu no mundo. Hoje é a arte marcial mais praticada do mundo, né? Nos anos 90 era uma arte marcial um pouco marginalizada, né? Sim. De brigador, os bad boys, os caras que brigavam na rua. Hoje não. Hoje a gente tem dentro da academia empresários, médicos, né? Professores. Que buscam a disciplina, né? Da que modalidade. buscam lá dentro a disciplina. Desembargador, nós temos juiz. E as crianças, cara, eu comecei a dar aula para criança tem pouco tempo. Comecei com um projeto lá na casa da minha prima e tal, tem um tatamezinho lá, dou aula para eles. Eu dei aula para um garoto lá, que ele era agitado, menino. E aí eu cheguei e tive que ter disciplina para mostrar para eles, né, como que funciona ali, para aprender mesmo a disciplina. Para ter disciplina tem que ter respeito, né, tem que ter horário, tem que ter limite. E a criança, ela pede isso, né? A gente como pai, a gente sabe disso. Mas eu achei muito louco que o pai do garoto chegou para mim no dia assim, e falou assim, cara, o que você fez com meu filho? E eu achei que esse cara ia me xingar, né, cara? Ele falou, cara, ele te obedece, não me obedece. Eu falei, tá, é diferença. Você é o pai, eu sou o professor. É diferente.
entendeu? Tem um degrau aí, né? Tem uma diferença. É porque o pai, cara, na verdade, quando você chega dentro de casa, o pai, ele acaba soltando um pouco o limite ali, né? Até mesmo porque tem um tanto de outras variáveis dentro Envolve do outras dia. coisas, né? Porque o cara também, né? Às vezes, eu até acho que eu sou um pouco... Até a A mãe relação da que minha o cara menina fica o fala dia comigo que inteiro. às vezes eu sou um pouco muito rígido com a minha filha. E eu tenho uma menina, né, cara? Se fosse um menino, eu acho que ia ser pior, né? Mas eu tenho uma Até porque menina, tem a mas... questão que o pai, praticamente, né? Hoje a mulher também, assim, a mãe em si, mas os pais É, ficam fora e quando chega em exato. casa quer suprir É aquela isso, necessidade da exatamente. presença, né? Exato. Então envolve outra, e cada caso é uma jurisdição, então. Mas, ô Maíra, voltando só que a pergunta que você me fez, você viu tanto que é fácil melhorar o desempenho de um atleta que tem a cabeça feita do carbono? Porque, assim, Primeiro que eu sei exatamente o que ele está fazendo a nível de dieta, porque ele está fazendo o planejamento que foi proposto. Então, qualquer ajuste que eu fizer, ele já vai melhorar. Eu acredito que vai muito da sensibilidade que você, enquanto profissional, tem também para fazer essa leitura como um todo, né? Da necessidade, da evolução, de qual momento que ele está. Porque essa sensibilidade é que faz diferença na hora de prescrever a Era, dieta em si, vamos colocar assim. era a minha próxima fala, Ah! porque é interessante, a gente está em sintonia, isso é interessante. Porque, veja bem, o Carmona sabe bem, eu não trabalho com caloria, eu trabalho com adequação de macronutrientes. Que legal. E existem variáveis metabólicas, o ambiente impacta bastante, o seu biotipo impacta bastante, a sua idade. E isso, se a gente limitar-se à caloria, eu não consigo entregar o alto desempenho que o Carmona procura. Então eu tenho que trabalhar nas variáveis da qualidade que aquele alimento tem e o que aquele alimento vai entregar para ele a nível de resultado, metabolicamente. Eu literalmente desprezo a caloria. Mas eu não é que eu não use ela em algum momento. Eu vou até usar ela em algum momento, mas são em poucos momentos. Eu uso mais a qualidade do alimento, a interação do alimento X com o alimento Y e a necessidade dele naquele momento. E aí ele sempre tem a resposta esperada. E isso eu faço tantas gramas por quilo de peso de carboidrato, de proteína, de gordura, e depois vou com os fitoquímicos, os bioativos, as vitaminas, os minerais, os oligoelementos, que vão entregar o que ele busca, o que ele procura, que é alto Isso desempenho. é o que a gente chama de estratégia alimentar. É uma estratégia dietética, uma dieta personalizada, uma dieta metabólica. Não uma dieta pensando em caloria. Dieta personalizada, é diferente. Eu acho muito engraçado, porque já teve casos de tipo assim, o cara vê lá que eu posto, né? Posto lá minha panqueca que eu como, às vezes um negócio ali. Aí o cara fala assim, pô, Carmona, manda a receita disso aí. É porque o cara acha que é receita de bolo, né? O cara acha que aquilo que ele prescreveu para mim vai servir para todo mundo, e não é. Eu atribuo muito, claro, o profissionalismo dele, mas muito dos nossos objetivos que a gente vem batendo, porque a gente discute a dieta, entendeu? Tem coisa que eu falo, Marcão, isso aí não vai dar, cara. É até entendeu? isso que eu ia perguntar a relação. Como que é feito esse percurso de vocês dois? Porque muitos devem ter a dúvida na seguinte questão. Mas... Porque assim, a gente sabe que o treino e dieta, ele caminham junto e tal. Mas como que vocês dois trilham esse caminho aí? Porque tem dia que o Carmona tá exausto, Sim. né? Vem de uma bateria de treino. Tem vezes que ele vai precisar de mais treino ainda, né? Sim. Porque sabe que vai vir pedreiro pela frente. Tem vezes que ele precisa do descanso, que todo atleta ele precisa, porque é um dos pilares, né? É o descanso. E aí, como que você transfere isso pro Marcos em relação, né? Como que é feita todo esse percurso? E como que o Marcos recebe essa informação e como que o Marcos fala assim, ó, nós vamos por esse caminho. E aí te entrega, né, com excelência, que né, você vai lá e traz a medalha.
Como que é feito isso? Eu acho que há dúvidas que muitos pensam assim, mas né, como que é feito essa interação do atleta com o Nutri, até com o treinador, mas aí... Eu acho que a primeira coisa que tem que existir é a confiança, né? Eu confio no Marcão, acredito no trabalho, acreditar também faz muita diferença. Se você vai num cara, você não acredita no trabalho dele, você está gastando seu dinheiro à toa. Você já nem vai fazer, né? Concorda? Que é a tal da Então, entrega, né? eu acredito no trabalho dele, sempre acreditei. Nós temos uma parceria já tem de anos, né, cara? E assim, São 7 anos. sempre tivemos bons resultados. Já teve vezes que cheguei para o Marcão, pô, essa aí não estou me sentindo bem. Então vamos dar uma olhada, porque o nosso encontro é mensal, né? Todo mês a gente vai, reajusta as dietas e é uma conversa mesmo. Cara, Transparente, né? tô me sentindo fadigado, não tô me sentindo fraco, tô, sei lá, às vezes eu tô com a musculatura muito enrijecida, que já aconteceu. E assim, cara, a gente vai criando estratégias. Lembra que eu falei? São pequenos objetivos. Então a gente vai criando estratégia para a gente suprir cada vez mais aquela necessidade que eu estou sentindo naquele momento. Aí sobre a parte de nutrição, quanto de carboidrato, aí é com ele, né, cara? Aí... Mas olha que interessante esse ponto aí que você citou, que você lembra que eu falei que você falou assim, cara, eu preciso aumentar mais o meu peso. Meu peso não está subindo. Aí eu falei para você assim, ó, nós vamos só trocar o carboidrato, a quantidade vai ser a mesma. Foi. Mas o carboidrato X vai passar a ser Y agora. Foi. E aí a gente começou a melhorar novamente. Foi isso mesmo. Pelo simples fato de trocar um alimento. Então, assim, não preocupando ali com a caloria. Exato. E a gente teve um resultado fantástico. Isso foi muito legal. E assim, isso eu só consigo te entregar porque você é disciplinado. Se você não tivesse a disciplina que você tem, se tornaria mais difícil. Aí talvez eu teria que trabalhar com caloria, porque torna-se também uma dieta que é assim, mais superficial, não, com não tanta entrega de desempenho, de resultado, mais uma manutenção, vamos colocar assim. Muito bacana, gente. Eu fico assim, impressionada com tudo que é falado toda vez que a gente está aqui no BR Podcast, que a gente fala muito sobre clareza, sobre disciplina e o como isso leva a gente adiante. Agora, eu quero entrar em um ponto aqui da parte do esporte, sobre o incentivo. Eu achei muito bacana que o Carmona falou que está crescendo muito, né? Uhum. Mas a gente ainda não vê muito incentivo. Hoje, pelo menos na área da nutrição, todo mundo entende que é importante comer bem se você quer ter longevidade. Mas sobre atividade física, igual você havia comentado, que foi meio marginalizado nos anos 90 e agora vem com essa força toda, a título de incentivo, como que você vê isso? Você vê um incentivo, as pessoas falando muito, porque eu particularmente, assim como o fisiculturismo, eu vejo que ele cresceu muito nos últimos anos, as lutas em si, né, a questão de competições olímpicas tem tido um crescimento, mas ainda é pequeno. Como que você vê esse movimento hoje acontecendo? Cara, o jiu-jitsu, para mim, ele vem crescendo muito por uma questão de valores. Eu acho que de um tempo para cá, nós tivemos perderam-se muitos valores. Valores que eu falo valor de respeito, né? E o respeito que eu falo não é dentro do tatame, eu falo respeito ao mais velho, aos pais, aos tios. Eu acho que isso, o jiu-jitsu, você recupera isso dentro do jiu-jitsu, entendeu? E isso é notório pelos pais. Foi igual o exemplo que eu dei. O cara falou, cara, como é que esse moleque agora tá me obedecendo? Porque quando você chega dentro de uma aula de jiu-jitsu, você vai ensinar o garoto a amarrar a faixa. Dentro do tatame, cara, o jiu-jitsu eu acho ele muito democrático, porque lá dentro todo mundo é igual. Véio. Lá não tem o gordo, não tem o magro, não tem o preto, o branco. Lá tá todo mundo lá dentro do tatame, todo mundo é igual. A única diferenciação que vai ter ali é a graduação, entendeu? Você vê que tá todo mundo de kimono, todo mundo tá descalço, então não vai ter o cara ali que tem o tênis melhor, o tênis pior, tá todo mundo descalço, tá todo mundo na mesma condição. E o respeito é o mesmo, né? Eu costumo dizer que eu hoje, como um faixa preta, eu tenho a obrigação de dar exemplo pro cara que tá começando. Como é que é esse exemplo? Eu tenho que respeitar ele, cara. Porque se eu não respeito o faixa branca,
Quando ele for preto, ele vai falar assim, pô, o cara lá da minha época, lá ele era preto, ele não me respeitava, por que eu vou respeitar o faixa branca? Entendeu? Então o respeito ele é mútuo, tanto do menos graduado quanto do mais graduado. Então cria-se um ambiente de valores, de respeito, de higiene, de boa alimentação, de boas condutas, e eu acho que isso vem mudando muito no aspecto assim de formação mesmo de criança, né? Com isso, vários atletas famosos, artistas, começaram a fazer o jiu-jitsu e ver notoriamente o que o jiu-jitsu fez diferença na vida deles. Entendeu? Entendi. Hoje, se você pesquisar, você tem vários. Eu sou um cara que eu assisto muito podcast, né? Eu viajo muito para o Rio, e todas as vezes que eu vou ouvindo um podcast. E cada vez eu aprendo mais. E esse aprendizado, ele também é contínuo. Se você para o aprendizado, você fica na zona de conforto. Você sempre tem que buscar conhecimento. Eu vejo, assim, é mais uma questão que o mundo todo, né, o mundo externo, ele está passando por várias mudanças, inclusive essa relação de hierarquia, respeito, Sim. posicionamento. Então a pessoa, se ela não tem uma disciplina, como todo em geral, ela não vai comer bem, não vai treinar, não vai trabalhar, não vai se organizar. Então o jiu-jitsu, né, assim, conheço milhares de pessoas, ele ainda mantém essa linha. Sim, Não é que são grossos ou que são alguma coisa assim, não, ele mantém essa linha de respeito, de respeito. né? De respeito, hierarquia, tem o mais velho, respeito, É. tem o mais novo que tá chegando. Então, esse ainda é um equilíbrio ainda que tá acontecendo. É mais ou menos isso que eu vejo, assim. Eu vejo o jiu-jitsu norteano, entendeu? O cara ter um padrão onde ele vai seguir, ele tem uma referência. Eu acho que hoje a gente perdeu as referências, né? É o menino que não respeita o pai, o menino que não estuda, o outro que faz o que quer da vida. E a Porque vida o não é meio assim. externo, ele ele coloca isso pra criança, né? Você vê uma criança hoje solta. Eu tava conversando exatamente isso com meu marido. Eu acho que a galera perdeu um pouco a mão. Confundiram literalmente liberdade com libertinagem. Claro, O claro. pessoal perdeu a mão total do que é o certo a ser feito e do que é aceitável. No meu ponto de vista é isso. E eu vejo assim, né, todos os esportes vindo com esse movimento exatamente de trabalhar isso. De Poxa, recuperação. vamos trazer de volta o que era É. importante de fato, Recuperação. Eu né? também assisto vários vídeos, aí alguns vídeos, né? Acontece casos de desrespeito e tal. Aí vem aquela frase, né? Se não educa em casa, vai ser vai educado aprender. na rua. Então, assim, o jiu-jitsu, ele te coloca essa questão familiar, de você ser educado ali. Você está sendo A educado gente ali brinca, dentro, né? né? O jiu-jitsu educa. O jiu-jitsu educa. Pode ter certeza disso. É, né? Você falou sobre o incentivo da atividade física, de a pessoa se cuidar. Eu, como profissional de educação física, eu acho que você também deve ter percebido, Bruno, a pandemia foi um clique muito grande. Foi. Muita gente que não fazia atividade física, e eu acho que isso tudo vai linkando uma coisa na outra, cara. Né? Porque o cara que ele não fazia nenhuma atividade física, ele começa a fazer, ele começa a ver os benefícios. E aí, esse cara ele vai estar sempre querendo melhorar. Se ele então não tinha uma dieta, ele vai procurar se alimentar melhor. Né? Vamos supor que ele nem tem um nutricionista, mas ele vai começar a ver que, pô, porque homem tem muito disso, né? Fala assim, eu faço atividade física por qualidade de vida, eu não quero saber de estética, não, mas entra pra dentro do banheiro e fica se olhando no espelho. Tem até um verdade, meme, né, que fala, é você malha verdade. pra quê? Pra Pô, o ficar cara- bonito, O pelado cara na frente bota a do camisa, a espelho. esposa do cara vem e fala assim, pô, tá bonitão nessa camisa. O cara nem tinha reparado, mas ele olha e fala assim, pô, não é que é verdade? E aí ele vai começar a E se ali ligar já vira o naquilo. start, né? O cara Sim. vai começar a se ligar naquela parte estética. E isso, para mim, tudo faz parte da saúde, Sim. entendeu? A saúde, para mim, não é só o cara ter o coração bom, é a saúde mental, física e funcional do cara. Entendeu? Então, se o cara tem que estar bem em todos os aspectos. E para ele estar bem em todos os aspectos, ele tem que ter uma mudança de hábito na vida dele. Sim. Né? E a pandemia fez muito isso. Pois é, eu Mas- falei no episódio, né? Uns 2 episódios atrás, a pandemia foi algo negativo e tal. Mas ela também veio para salvar a gente. Eu né? acho também. Ela veio para salvar, porque, tipo assim, a própria alimentação hoje, todo mundo quer uma boa alimentação. Todo mundo. Hoje todo mundo tá treinando, né? Não é que quer ser atleta, não, ele tá treinando porque ele sabe que É. aquilo
é a manutenção da fisiologia dele, é o treino e a boa alimentação. Isso. E não Trouxe tem outra coisa, você tem consciência que se pras cuidar. pessoas. E a pandemia veio para mostrar isso. Se você não comer direito, ó, você vai sofrer. Se você não ofertar um estímulo para o seu corpo, para a sua fisiologia, você vai ficar fraco lá na frente. Já que vocês estão tocando essa parte aí da pandemia, é um negócio bem complicado, mas acho que vale a pena falar mesmo. Se vocês observarem, fizeram fazer um estudo sobre quais as pessoas que morreram na pandemia, 99,9% das pessoas tinham alguma complicação a nível de saúde metabólica. Ou tinham uma diabetes, ou tinham um problema cardíaco, ou era um sedentário, ou era um cara inflamado, porque a inflamação é uma doença funcional, ela não tem, você não vai ver, a não ser que você faça exames específicos e procure um profissional que entenda do assunto. Se você levar uns exames que estão mostrando pra gente que você está inflamado, mas você leva num profissional tradicional, ele vai falar que você está normal. E um físico inflamado, de forma crônica, ele tem a imunidade comprometida. E aí o que aconteceu na pandemia? Aí as pessoas morreram, magros, jovens, e aí fala, pô, mas o cara era magro, ele era saudável, ele não tinha nenhuma doença de base, beleza. Mas ele estava com a inflamação importante, que não foi avaliada, ali, não né? deu tempo de avaliar, talvez, e foi por isso que ele faleceu. Tem aquele ator importante, comediante, eu gostava dele, Paulo carequinha, Gustavo. Paulo Gustavo. O pessoal falou, pô, mas que loucura, o cara era magro, o cara era Aparentemente saudável, né? aparentemente saudável, mas não é isso. Mas eu sempre falei isso, né? E Na eu sou a pandemia. prova, disso, gente, porque eu tenho asma. Eu peguei Covid. Eu não evoluí para caso grave. O que me piorou foi a azitromicina que eles me deram para tomar. Eu tive todos os efeitos colaterais do antibiótico, mas eu não Maíra, tive absolutamente nenhum. deixa eu te contar um segredo aqui que agora a gente pode falar. Nós treinamos jiu-jitsu a pandemia toda. A pandemia toda. Eu também. Era 40. Nessa academia clandestina só dá. Sabe quantos casos nós tivemos lá? Sei lá, deve ter tido uns 3 ou 4, que foi tipo um resfriado. Resfriado. E eu vou falar para vocês mais sobre Covid. Meu marido teve no início da pandemia, dormindo lá dele todos os dias, não peguei. Eu fui pegar no final da pandemia, tipo 2021. Na verdade, é assim, Maíra. Quando a gente, para manifestar a doença, você precisa ter um número de cópias do vírus ou da bactéria, para que o seu corpo fique comprometido e encontre e se torne um quadro infeccioso. Você teve contato sim, você pegou sim, só que ficou não manifestou. assintomática, entendeu? Porque o número de cópias talvez foi baixo, ou poderia até ser muito, mas o seu corpo deu conta de resolver. Então não manifestou nada. É o que acontece quando a gente é saudável. Não existe doença no corpo saudável. Grava Cara, isso. Foi meu essa caso. fala existe eu é a não fala. tive, não senti nada. Eu fui Se sentir com a você, vacina. não, peraí, Eu se fui sentir com você a vacina, cara. assistiu esse podcast até aqui, comenta essa frase. Não existe, repete pra gente, por favor, Não Marcos. existe doença num corpo saudável. É isso, gente. Não tem como ter. É É isso. impossível. Mas quando questionavam isso, falavam assim, o cara era saudável. Peraí, o cara aparentar ser saudável não é significa que ele é É saudável. saudável. É diferente. São coisas São duas diferentes. Deixa eu coisas pegar esse diferentes. gancho então e falar uma coisa que é assim, é de cair o queixo. Vai explodir a cabeça? A Segura na cadeira, a gente. Organização Mundial de Saúde fala pra gente em grau de importância, tá? Existem no mundo mais obeso saudável. A obesidade é uma doença, mas correlacionando magro e obeso, existem um pouquinho mais de obeso saudável do que magro saudável. Porque os magros têm várias outras doenças, e se colocar na balança o nível de doença de ambos, os magros estão com mais doença do que o obeso. os obesos. O obeso já tem a doença crônica, que é a obesidade. Mas o magro está ali com várias outras doenças de base E não cuida. e não cuida, porque a gente muito Por estar magro ali, preocupa ele acha por que tá estar normal. magro. Às A vezes gente vai... É o que eu tô falando, é porque o cara aparenta estar Ele só vai saudável. postergando ali Exatamente. os exames, os check-ups. Exatamente, porque o cara só preocupa quando envolve estética, tanto homem quanto mulher, né? E Ou Principalmente- então, Quando tem dá um sinal algum- muito forte, Exatamente, né? dá algum Então, problema, o mas exame eu- deu mas errado, eu- alguma coisa assim. Mas eu ainda penso o seguinte,
vamos colocar você é a soma da sua vida inteira, né? Então nós temos pessoas aí hoje que, claro, melhoraram os seus hábitos, né, diários, melhorou a sua saúde, mas não significa que tudo que ele fez para trás, Foi apagado. entende? Então é o seguinte, Há um o histórico cara, ali, né? exatamente, o Só cara foi pode falar, pô, amenizando. mas eu faço meus exames, faço atividade, alimento bem, tá, peraí, mas você faz isso E a de somatória. quando até quando? For uma vida inteira? É muito difícil, né? É igual o Marcão falou, um corpo saudável não tem doença. Então eu vou falar mais uma frase aqui, tá? Que eu acho que essa frase também é importante. Impactante. É impactante. A saúde, ela vai a cavalo, beleza? E quando você se dá conta que você perdeu ela, quando você procura ela de novo, ela volta a pé. Então ela vai a cavalo e volta a pé. Ou seja, para você reconquistar o que você já foi um dia, é muito mais difícil. É muito mais penoso, porque você já tem limitações metabólicas orgânicas. Você já está com o fígado comprometido, coração comprometido. Às vezes, situações que são irreversíveis. Sim. É isso. É Gente, isso que acontece. com essa frase, assim, que bateu lá dentro de mim agora, e eu imagino que você que está nos assistindo em casa também sentiu daí, a gente vai chegando no final desse podcast. Agradecer muito, muito, muito a presença de todos vocês, assim, por contarem um pouco da história, trazer esses insights maravilhosos pra gente. Eu vou deixar um minutinho para cada um deixar a sua mensagem poderosa, despedir, motivar o pessoal que tá em casa, começando pelo Felipe, que tá aqui do meu ladinho. Bom, galera, então é isso aí. Queria agradecer aí o convite de vocês aí. Queria falar para todo mundo que, cara, se você tem um objetivo, tenha determinação, foco e faça valer a pena. Porque quando você chegar aonde você sonhou, onde você planejou, porque sempre você vai ter aquele pensamento, né? Quando você chega, tudo aquilo que você abriu mão para chegar lá vai valer a pena, entendeu? E acho que a conquista maior é a vida, né, cara? Você ser saudável, você ter seus filhos, viver tudo que a vida pode te oferecer, né? Porque o cara que não é saudável, às vezes, ele fala, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo por causa do meu filho. Mas, meu amigo, você precisa ter saúde para você ver seus filhos crescerem. Senão não adianta você botar o dinheiro dentro de casa, mas você não vai ver seus filhos crescerem. Entendeu? Então, para mim, é isso. O objetivo da vida é vivê-la bem e saudável. É isso. Obrigada pela presença. E agora com o Marcos. Fala aí pra gente, Marcos, a sua mensagem. Mais uma, né? Mais uma mensagem poderosa. Eu quero contar um pouquinho de uma situação. Quando a gente estuda longevidade, a gente estuda zonas azuis. E a população dentro das zonas azuis é a população asiática, e aí pensando ali nos japoneses, numa ilha chamada Okinawa. Essa ilha Okinawa, onde você tem maior concentração de longevos no mundo, maior quantidade de centenários que são ativos, que andam de bicicleta, que plantam a própria comida, que fazem a própria comida, que arrumam a casa deles e que levam a vida de forma independente. E eles levam consigo essa frase que eu falei para vocês no começo, que é o Kaizen, que é a melhora contínua, que você fazendo uma melhora contínua, você cria uma reserva que lá na frente você vai precisar dela. Olha que legal. É isso. Então, Kaizen, melhora contínua, melhorar 0,1% todos os dias é melhor do que nada. É isso. Muito obrigada pela presença. E Bruninho, por favor, faça as honras da casa. Então, pessoal, hoje nós tivemos aqui, né, dois seres humanos fantásticos, um atleta e um profissional que toma conta desse atleta, e vice-versa, porque, né, um toma conta do outro. E voltando um pouquinho atrás, galera, o sonho, né, o Marcos falou aqui, ele era para ser engenheiro, né? Então, assim, ele foi fazer o que estava no coração dele. Então é sobre isso. Hoje em dia a gente está carente de fazer o que a gente quer por medo ou por algum receio. Não desista. Bota no papel e siga em frente, invista no seu sonho, pegando o link que o Carmona falou. Cara, você tem que ter o propósito, você tem que ter seu sonho, coloca seu sonho no papel, faça acontecer. Ninguém vai fazer para você, não.
Você que vai ter que fazer, vai ter que ser disciplina, ter que ter a sua disciplina, é colocar a mão na massa. Muito obrigado a todos, Felipe, Marcos, Maíra. É isso Pessoal, aí. ó, não deixa de assistir isso aqui, vai lá, comentem, façam as suas perguntas. Esses profissionais vão estar à disposição para responder aí, né, todas as dúvidas. Carmona vai deixar a rede dele, Marcos vai deixar a rede. Então, assim, entra, cara, porque a ideia disso aqui é levar para vocês o melhor, ok? Abraços! E é isso aí, galera. Então, ó, já sabe, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Não deixa de curtir esse conteúdo, que é muito importante pra gente, ajuda a gente também. E, ó, te dá uma dica, compartilha com 5 amigos seus que querem conquistar os objetivos e não sabem por onde começar, tá? Espero você no próximo episódio. E é isso, muito obrigada a todos, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!